Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo ao podcast Filhos do Todo. Antes da gente começar com o tema de hoje, eu quero agradecer a você que está aqui sempre nos conteúdos, os conteúdos que eu estou colocando à disposição aqui de forma solo, né? Sempre com um tema para que você possa estudar, refletir e também buscar as suas informações. Eu tenho visto os comentários aqui, são sempre muito positivos, com bastante dinâmica, né? E com bons relatos em relação a tudo que a gente está colocando aqui. Tanto aqui nos conteúdos que eu coloco à disposição, quanto nos conteúdos de convidados, né? Então, gratidão por você estar aqui. Lembre-se de se inscrever, se é a tua primeira vez, de tocar no sininho, de deixar o teu like, super importante, também colocar o seu comentário, o teu feedback e perguntas, porque muitas vezes a sua pergunta, ela vai ser lida e possivelmente você pode ter a sua resposta em um outro conteúdo, então é importante estar inscrito. Às vezes eu vou ler os comentários e vou levar para um outro conteúdo dentro de uma outra temática que se encaixe para poder responder a sua questão. Então, estamos aí dentro de uma jornada evolutiva com o objetivo de ter bons conteúdos, reflexões e também promover a tua busca, né? Tudo aquilo que você ouvir aqui, tanto das minhas lives solo quanto de convidados, pode ser alvo da sua pesquisa, da sua caminhada, pelo crivo daquilo que tem dentro dos seus aspectos, dos seus valores, e isso é super importante. Hoje eu quero colocar um tema que também está relacionado à espiritualidade, muito relacionado à espiritualidade, à simbologia, e o ser humano em si, ele tem uma vertente voltada para, não é uma fascinação, mas é uma predileção por identificar épocas da humanidade através de símbolos, símbolos que são de poder, símbolos que não são de poder, mas que representam algo maior, representam uma força, algo que possa entrar em conexão com o sagrado e também com maneiras de você ativar processos mentais, energéticos, espirituais, conexões com egrégoras. E quando a gente fala sobre um símbolo, a gente está falando muitas vezes de conexões particulares de um rito ou de uma religião, de uma filosofia, ou símbolos que estão presentes em muitas filosofias, religiões e grupos iniciáticos. Hoje, eu escolhi falar um pouco mais sobre a simbologia do tridente, que é uma simbologia muito antiga, aplicada em várias culturas, respeitada em várias culturas, e que uma parte da humanidade, um segmento, acabou deturpando o significado dessa simbologia, e isso acabou se disseminando principalmente numa cultura ocidental. Então hoje, vamos quebrar paradigmas, lembrar que o todo está em tudo, que tudo que está dentro do nosso planeta e do universo faz parte do todo, do Criador, incluindo símbolos. Muitos símbolos vão ter uma ativação direcionada para finalidades, assim como elementos de trabalho. O símbolo do tridente, ele é muito interessante porque ele aparece nas tradições que vão da Índia até a nossa época contemporânea, que liga a Umbanda, que liga às ritualísticas que nós observamos aqui no Brasil, que carregam um aspecto ancestral. Então, a Umbanda pode, para muitas pessoas, parecer algo recente, pouco mais de 100 anos, que começou a ter uma amplitude, mas é muito mais antigo o aspecto espiritual envolvido. Existe um conglomerado de ancestralidades ali, de técnicas, de conhecimentos que acabam entrando dentro de uma ritualística. E você deve também associar, se você mora no Brasil, o tridente muito à religião, ao movimento espiritual de Umbanda. Mas é muito além disso. O tridente nas culturas antigas tem conexões com vários segmentos. Por exemplo, se você for para a Índia, você vai ter um símbolo sagrado dentro do hinduísmo, dentro dos aspectos relacionados a Shiva.
que é o Trishula, que muitas pessoas, às vezes, também, de forma errônea, acabam deturpando, né? Acabam até associando, já vi gente associando a figura de Shiva com algo que não fosse positivo, com algo que fosse voltado para aspectos danosos, né? A humanidade, ela acaba deturpando símbolos que são sagrados. Então, aquele tridente relacionado a Shiva, muitas vezes você vai observar em contextos iniciáticos, ele plasmado ou desenhado aqui no chakra frontal, vai representar o domínio sobre os 3 gunas, Sattva, Tamas e Rajas, que é fundamental para que as pessoas possam ter noção onde estão pisando em aspecto frequencial. Eu vou explicar um pouco sobre essas terminologias para quem não teve contato ainda, né? Então, Sattva, Rajas e Tamas, eles são qualidades, atributos, frequências que uma pessoa pode ter e que também o universo tem. O magnetismo do universo, da natureza, ele tem, né? Então, a humanidade, a matéria, o energético, o espiritual, são compostos de aspectos e características. Quando você fala sobre Sattva, é algo super interessante, porque ele representa o equilíbrio, a pureza, a iluminação, é aquele ponto que a pessoa encontrou uma sabedoria, que ela está equilibrada. E todo equilíbrio é determinante na vida de uma pessoa, e em todo momento você pode também sair do Sattva para ir para o Rajas, pode ficar tamásico também, eu vou explicar daqui a pouco. Mas o equilíbrio é fundamental. Estudantes da espiritualidade que, por exemplo, não sabem ter bom humor, não sabem fazer uma piada, não sabem dar risadas, não estão equilibrados. Por quê? Porque todos nós estamos aqui no mundo material. Assim como nós estamos estudando um tema sério e estamos focados em ter um desenvolvimento, tem que ter bom humor na vida, tem que também fazer alguma atividade que não seja relacionado só ao espiritual, vai praticar um esporte, vai dar risada, vai dançar. Tudo isso também está envolvido no Sattva. A gente tem dentro do inconsciente coletivo aquela figura, né, do monge que está meditando. Aquilo é algo diferente da vida cotidiana. Inclusive, muitos seres espiritualistas, né, que hoje estão reencarnados aqui, que foram esses seres que estavam lá nas montanhas, hoje estão no dia a dia, no batidão, pagando boleto, dando risada, tomando seu cafezinho ali, enfrentando fila e falando sobre temas espirituais, ajudando pessoas. Gente como a gente, todos estão dentro de um aspecto que une o planeta Terra. Então, o Sattva, hoje em dia, na minha concepção, seria um equilíbrio saudável de todos os pontos que a gente pode ter e se manter em sabedoria, em tranquilidade, em bom humor, saber também romper os obstáculos. Claro que hoje a gente vai falar sobre também o dia a dia, as questões da modernidade, o trânsito, o estresse, e aí as pessoas elas vão acabar entrando num aspecto que se chama rajas, um ser que está rajásico. Então ela também liga ao aspecto daquele movimento excessivo, da paixão, do desejo, da impulsividade e de vários pontos que também tiram a pessoa num estado de quietude para uma inquietação. É lógico que em algum momento também é importante entender esse estado, mas não deixá-lo que se predomine. Por exemplo, uma pessoa que toma um cafezinho, ela está entrando em uma frequência de algo que vai deixá-la um pouco rajásica. Em algum momento é bom isso, a Terra. Mas se você tomar uma garrafa de café, você vai perder o controle, vai ter problemas de saúde, não vai conseguir se concentrar, vai ter vários outros tipos de desequilíbrios. Então, o Rajas simboliza isso. E aí nós podemos também encontrar pessoas que vão estar muito tamásicas, que daí a gente vai entrar no tamas, né? Que vai simbolizar o quê?
até uma certa inércia, sabe? Uma apatia. O tamas, ele pode ter ligação também em excesso com uma preguiça, com uma inatividade. Então, quando uma pessoa está muito tamásica, ela vai precisar equilibrar. E esses 3 pontos se relacionam a um tridente também, que é um símbolo de Shiva, que é um símbolo de poder, que é um símbolo de respeito, de varredura, de conexão com as forças superiores. E quando você mantraliza Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, você está se conectando com uma egrégora super antiga. E, direta e indiretamente, você está se conectando com um símbolo, que é o tridente. Ele pode se plasmar nas mais diversas cores e realizar contextos em relação a trabalhos. Então, é super interessante nesse sentido a gente respeitar as culturas que estão dentro de um aspecto espiritualista trabalhando e que tem símbolos que muitas vezes podem ser, sim, até manchados. Mas no caso do tridente, não há motivos para que haja isso, se a gente for buscar todas as ordens e filosofias, né? Então, em resumo, essa questão dos gunas, ela vai sugerir ao ser humano que se busque a harmonia, que se entenda que existe sim o aspecto rajásico, né, que deixa a pessoa naquele jeito que eu falei, o tamásico, mas que em muitos momentos você vai buscar o sattva, que é o equilíbrio, não esquecendo que existem as outras questões. Então, na tua vida, você vai passar por momentos chave, os quais você vai manter o equilíbrio e os quais você não vai conseguir. É normal. O ponto é a identificação e sempre lembrar dessa simbologia do tridente que liga também especificamente a essa cultura, né? Mas nós podemos aqui falar sobre outras referências do tridente, que é um símbolo poderosíssimo para selamentos, para também meditações, né? Quando a gente vai falar sobre a mitologia grega, sempre coloco grega barra romana, porque tem muita similaridade, né? Às vezes tem alguma mudança de nome, por exemplo, vamos falar sobre o tridente. Poseidon barra Netuno, referência à mitologia grega e à mitologia romana. É a mesma sintonia, é o mesmo arquétipo, com nomes diferentes. E ali esse tridente, ele vai ter muitas vezes uma referência até ígnea, né, em algumas culturas, e a gente está trabalhando aqui uma força que liga ao mar, que liga às águas, que é o símbolo do inconsciente coletivo, que em várias culturas tem uma representatividade em rituais. Então, olha só, o tridente relacionado ao fogo, mas em uma cultura diferenciada, esse fogo se liga também a um aspecto do mar. E o mar é um mistério. O mar também é um trono de geração, se a gente for falar sobre Iemanjá. É vida, é força, é poder. Então, observe, o tridente relacionado a Poseidon barra Netuno está vinculado ao Senhor das Águas e aqui dentro do nosso aspecto espiritual e também com as referências que temos de outras partes da humanidade, se refere a Nossa Senhora das Águas ou Iemanjá. Nossa Senhora das Águas tem um ponto que liga, uma doutrina. Iemanjá, um outro aspecto espiritual que liga a antiguidade. E aí você liga com Netuno, Poseidon. E aí você observa como existem formas e formas de você ter uma espiritualidade ativa. Então, o mar, nesse sentido, também representa emoções. Também representa, sabe aquelas forças ocultas que muitas vezes regem algo, até mesmo na sua mente, no seu psicológico, e que você consegue ter uma evolução? Você pode ter uma conexão com esse poder, com essa força.
E aí a gente vai falar sobre evolução na humanidade, né? Pode, então, todas as culturas estarem erradas em relação a um símbolo quando uma demoniza? Não. E nós temos exemplos disso, de símbolos que também foram manchados por uma inversão e interpretação errada já no século XX, né? Não preciso nem citar nomes, a gente sabe que dentro do budismo, né, tinha, dentro de simbologias também hinduístas, tinham símbolos que foram deturpados e que hoje as pessoas olham e se lembram de atrocidades, tá? Mas o símbolo em si antigo ainda tem um significado lá para os iniciados, para os seres que trabalharam positivamente em relação a isso. E aí você pode também relacionar, quando a gente fala sobre antiguidade, né? A gente falou sobre o aspecto voltado à Índia, né? Berço da antiguidade. Nós estamos falando sobre Grécia, sobre Roma e Egito. Se a gente vai falar sobre antiguidade, vai falar sobre espiritualidade sem citar o Egito, e eu estou dizendo uma espiritualidade universalista, tá? Uma espiritualidade que permite que você se conecte com amplas possibilidades. O que ocorre? Eu bebi muito da fonte da Umbanda e sou muito grato. Hoje, o que eu vou aderir? A uma espiritualidade que se chama espiritualidade livre, onde eu sei me portar se for um ritual de Umbanda tradicional, sei me portar se for num centro espírita, num ritual xamânico, mas eu, a depender do trabalho que eu vou realizar, eu vou pegar um conhecimento daqui, outro conhecimento dali, sabendo o que estou fazendo, junto com pessoas que sabem o que estão fazendo, mas se eu for numa ritualística tradicional, eu vou respeitar, vou achar bonito, vou participar e sei da importância. Então, o beber em várias fontes não significa pôr um pé em cada canoa, não. Significa que você vai ter conhecimentos que te permitem ter uma liberdade e ativações dentro do contexto sagrado que você estiver envolvido ou envolvida, tá? E é por isso que eu estou falando que o Egito é um berço que teve suas influências em várias culturas. Todas as culturas praticamente tiveram ali um temperinho do Egito, tá? Até na Bíblia você vai ver o Egito sendo citado, muitas vezes demonizado, né? A gente sabe que há isso também, mas é aquela coisa, 2 pesos, 2 medidas, você não pode culpar uma ação que você vê de negativo por toda uma história e um contexto de iniciações de espiritualidade. Se fosse assim, a gente estava perdido nesse mundo, né? Porque todo país, todo lugar tem uma mancha histórica ali. Então a gente também tem que saber aproveitar as benesses e as contribuições, né? Quando a gente fala sobre o Egito, a gente tem várias figuras que estão ali, né? E o cajado é muito presente ali dentro das tradições, né? E é um símbolo de poder. É um símbolo de poder representado, até mesmo em conexões com as pirâmides, com as energias triangulares, né? Que muitas vezes as energias triangulares estão ali representadas nas pontas de tridentes. São energias que indicam que há uma conexão com forças superiores e nós estamos aqui dentro do plano material. Então, há um magnetismo envolvido ali, né? É o domínio sobre as forças telúricas que nós estamos vivenciando aqui. Então, há essa importância, há essa intersecção. Se você também for olhar tradições nórdicas, existem armas de 3 pontas, deuses marítimos, guerreiros que vão ter essa sintonia. E eu falo assim, independente da presença ser maior ou menor, você vai ter uma representatividade ali que vai fazer uma sintonia, tá bom? Mesmo nas tradições esotéricas, né, e ocultistas, a gente sabe que existem significados que muitas vezes eles ficam, como o nome diz, oculto. Até a gente chegar na Umbanda, a gente vai percorrer tudo isso.
Porque hoje eu sei que há uma difusão maior desse símbolo, até uma quebra de paradigmas, né, para as pessoas que querem abrir a mente, lógico, porque há muita representação dentro do cenário da Umbanda. Só que antes a gente precisa entender que esse símbolo já existia. Esse símbolo é uma referência, né, que está ali dentro de contextos magísticos, esotéricos, né, e podem representar pilares na sua trajetória. Todo ser humano tem vontade, então você representa um pilar ali. Todo ser humano busca entender o que é o amor. Às vezes não entende e às vezes vai passar um bom tempo aqui, todos nós, sem entender o que é esse lance do amor, né? Esse amor universal, essa questão do todo. Ok, mas há sempre esse tipo de assunto relacionado no tema espiritual. E a sabedoria é um outro pilar que muitos buscam de forma desenfreada e não conseguem converter conhecimento em sabedoria. Nós vamos observar que você pode ter acesso a muito conteúdo hoje em dia aqui na internet. Informação. E não vai converter em sabedoria, não, tá? Eu falo isso porque a gente tem esse desafio, né, na vida. Às vezes a gente liga a televisão e vê um negócio super negativo que você nem queria ver. E aquilo fica te perturbando o dia inteiro, às vezes dias, às vezes semanas. Por quê? Eu falo por experiência própria também, que me perturba algumas coisas. Porque naquele momento nós deixamos entrar um estado rajásico, como eu falei anteriormente, e nós não conseguimos voltar para o nosso ponto de equilíbrio. Nós não tiramos um conhecimento daquela situação negativa que foi ali canalizada para algo que não foi positivo na sua vida. Então, a partir do negativo também, daquilo que te frustra, que te incomoda, pode-se extrair um conhecimento. Essa é a grande trajetória da humanidade, né? E aí a gente vai falar também sobre hermetismo, polaridades, condução energética, né? Já liga também a isso. Por exemplo, fala-se muito sobre a Kundalini, sobre a canalização de energias, sobre os chakras, né? Que é uma ascensão pelos dutos energéticos. Especificamente, nós temos aqui os nadis, né? Nadis ou nadis, que são chamados de Ida, Pingala e Sushumna. Para quem estuda espiritualidade já pode ter ouvido muito esse termo. O que eles são? São canais sutis de energia, onde a energia pode fluir pelo teu corpo, ativando certas frequências, percorrendo a sua coluna vertebral, trazendo estados de consciência, né? Por exemplo, se a gente for falar do Ida, né? Nadi Ida, nós estamos ligados a ele através de um aspecto que vai conectar ali uma intuição, uma energia mais do sagrado feminino, algo voltado à calma, à introspecção, ao lado esquerdo do nosso corpo, sistema parasimpático, né? Onde a gente tem ali algumas vertentes que podem fluir. Ele por si só vai ser suficiente para você? Esse tipo de canalização energética vai ser suficiente para uma pessoa? Não, por isso que tem o Pingala, que aí vai representar a energia solar. E a energia solar é o quê? O sagrado masculino. A atividade, o vigor, nós estamos falando sobre energias. E aí, uma está de um lado, outra está do outro, e nós temos no meio a coluna vertebral que sustenta tudo e que permite que haja essas conduções. Então, essa vitalidade, né, ela vai passar pelo Sushumna, marca esse nome, Sushumna Nadi. É o central. É por onde percorre tudo. É onde você vai ter a subida da energia e que muitos estudam em forma da Kundalini, né?
o que se fala sobre a iluminação espiritual, sobre expansão da consciência, sobre samadhi, né? Tudo passa por esse eixo. Você vai experimentar estados alterados de consciência numa vida de acordo com aquilo que você tem como expectativa? Eu não sei. Nenhum de nós pode ter essa certeza que os estados alterados e conexões que nós temos de expansão são o ápice do que se pode encontrar aqui dentro da humanidade. Mas nós sabemos que vários seres humanos aqui encarnados, mestres, tiveram um papel interessante e relataram esse tipo de sintonia. Mais uma vez, nós vamos estar ligados à figura do tridente. Ida e Pingala são os dois canais laterais. Lua, Sol, feminino, masculino. Sushumna é o canal central. É o caminho para que você reúna a sua energia e tenha estados alterados de consciência. Mais uma vez, nós temos uma tríade aí para que você possa entender também um significado, né? Que é o que nós estamos falando hoje, que é o tridente, e você pode também tê-lo na sua vida num aspecto simbólico. Você não precisa ter o tridente na mão ou como um objeto em um altar, embora seja super interessante uma consagração, para você entender esse conceito, porque a gente está falando de energia, sobre fluxo, subida, descida, estabilização, intuição, vigor. Eu até vou dedicar um outro conteúdo só sobre intuição, que eu acho super válido, porque existem algumas confusões. Então, se você se manter aqui no canal, inscrito, com as notificações ativadas, você vai ter essa oportunidade para também estudar outros conteúdos. Então, faça isso e encaminhe para o maior número de pessoas, tá? Para que as pessoas possam sintonizar. Às vezes tem grupos de estudos que colocam algumas discussões saudáveis e a gente pode estar participando com esses conteúdos que são abertos aqui, né? Tem alguns conteúdos que são fechados, esses aqui são abertos para que você possa refletir. Então, vamos lá. Esse conceito, esse tipo de aplicação em culturas antigas, liga a essa simbologia. Aí a gente chega no tridente dentro do cristianismo. Aí, vou dizer assim, dito cristianismo, né? Muitas vezes. Que alimentou o quê, gente? O que alimentou? Um imaginário popular. Alimentou algo que tira a pessoa, muitas vezes, do cerne dela. Porque foi colocado o quê? Que há uma inversão dentro da simbologia, uma inversão cultural, muitas vezes uma demonização, né, do símbolo, que não tira toda a frequência que está ali, toda a simbologia que está dentro dos estudos de pessoas que são sérias, ali. Então, assim, o que você tem hoje de conhecimento em relação a um símbolo? Você precisa pesquisar, né? Eu preciso pesquisar, qualquer pessoa que está ali falando sobre um assunto precisa pesquisar, criar tópicos, eu linko aqui tópicos para poder ter sentido a explicação, né? Vou trabalhando por tópicos. Então, um dos tópicos é essa questão do símbolo que eles colocaram como algo diabólico. Em várias culturas nem tem esse negócio do diabo. Não existe diabo. O diabo foi criado para que você ficasse assustado se você vivesse numa época onde você estava ali dominado por uma instituição. O diabo é uma representação daquilo que o ser humano pode ativar de perverso dentro de si. Não é um antagonista a Deus, porque não existe a possibilidade de ter um ser que tenha uma queda de braço com o todo. Então, assim, está inserido nisso. Então, aí foi falado o quê? Foi falado que o tridente era um símbolo dito pagão. Então, ele foi oprimido e retirado por uma religião. E aí existem ramificações dessa vertente que levam isso no inconsciente coletivo, né? Um vai passando para um, vai passando para o outro, e assim, tudo aquilo que pode trazer uma melhoria dentro de um aspecto consciencial faz com que o ser humano se desprenda um pouco
obediência a uma instituição. Então, é difícil as pessoas terem conhecimentos, muitas vezes, né, e liberdade para poder realizar sua própria caminhada. Então, foi demonizado não só esse símbolo, tá? Tô só falando aqui especificamente do que a gente está conversando, mas outros também. Esse em específico teve ali uma atenção especial, vamos dizer assim, né? Mas na tua vida você sempre faz perguntas todos os dias. Seja para uma pessoa que você vai conversar para que você adquira um produto de utilidade básica, seja para a sua família, seja para si. Então, quando fazemos perguntas, nós temos a possibilidade de romper camadas, né? Lógico, outro dia eu estava refletindo, né, que o que seria da espiritualidade se as pessoas estivessem reencarnando aqui e em nenhum momento fizessem uma pergunta: por quê é desse jeito? Por que que eu preciso participar de algo que tenha isso? O porquê muitas vezes liberta consciências e faz a pessoa ir buscar uma expansão. Então o questionamento é válido, né? Porém, muitas vezes o questionamento excessivo vira uma obsessão e as pessoas podem não desfrutar daquilo que estão vivenciando. Então é necessário entender o degrau, questionar, mas não querer questionar tanto o próximo degrau se você não entendeu o que você está ainda, né? Aí você perde toda a experiência, né? Fica difícil de lidar com algumas situações. E aí a gente vai falar sobre essa questão da espiritualidade que está mais presente aqui dentro de um aspecto universalista no Brasil, que é a figura do tridente como um símbolo de poder nas linhas de Umbanda, né? Especificamente, você deve ter visto muita a linha de Exus, né? Mas também você pode ligar a alguns orixás, essa simbologia. Por quê? Porque são poderes que estão ligados ao trabalho espiritual, né? Então, se você observar, muitas vezes você vai ver um ponto riscado, você vai ver uma imagem, você vai ver um Exu segurando um tridente, ou só representado ali como um tridente. Se você vê, por exemplo, se você observar um sigilo, né, que já é ligado a uma outra vertente, ou até mesmo uma tradição nórdica, você vai ver ali símbolos que têm vários tridentes. E que um povo não tinha nenhum tipo de participação no ritual do outro. Mas essa informação vinha lá do inconsciente coletivo, de algo muito maior que nós aqui como seres humanos recebemos e precisamos continuar entendendo e estudando, né? Então, se a gente for observar, por que muitas vezes os Exus, os guardiões ou outras entidades ligadas a um trabalho mais voltado aqui para o aterramento se apresentam com um instrumento de poder como um tridente? Porque justamente é um elemento consagrado, representativo, que pode fazer a ponte entre o mundo material, que nós estamos vivendo, e o mundo espiritual, o astral. Então, essa conexão permite que haja essas polaridades envolvidas, né? Elementos como terra, ar, fogo, representados ali com um objeto consagrado. São esses planos de atuações que muitas vezes você pode ter dentro de uma abertura de trabalho, né? Então, o mundo material é importante para quem estuda espiritualidade? Super importante, como eu falei anteriormente. É o que nos conecta ao campo das ações. Nós estamos aqui transmitindo esse conteúdo porque tem um mundo material. Eu estou falando num microfone, eu estou olhando para uma câmera. Eu tenho aqui o meu staff com luzes, com computador. Nós temos aqui pessoas que estão na parte técnica, nós temos a internet, que também tem pessoas por trás. Plano material. Esse plano material, muitas vezes, vai ser animado pelo mundo espiritual. Quem estuda espiritualidade sabe o que a gente está falando. Forças, mistérios, espíritos,
Há quem não acredite, e é louvável que uma pessoa não acredite e busque aquilo que faz sentido. Se você está dentro de uma vivência e começa a absorver isso, significa que você entende que faz sentido. E a gente liga ao mundo ancestral, então, olha só quanta força tem num símbolo do tridente. Por que que justo um guardião iria usar? Aquele Exu que muitas vezes mergulha onde outros espíritos não querem chegar, onde você mesmo, se projetar nessa noite, vai chegar num lugar, numa linha de atuação que um Exu está ali, e não vai querer estar lá não. Eu mesmo já projetei e falei, nossa, que lugar, que situação, é caótico. E vai você tá ali. Se você não está junto com aquela entidade, o que, que vai ser de você? Então eles exigem ali um trabalho árduo, precisam muitas vezes plasmar elementos que fazem sentido para a ação. Não é para ficar bonito, não é para ter status, é para ter significado, magnetismo e atuação. E muitas vezes sim, aquele símbolo, ele vai inibir até mesmo aquele que tem o preconceito contra o símbolo, porque ele vai olhar para aquilo e vai lembrar de uma memória que ele teve lá, uma crença limitante que colocaram, então ele vai achar que ele tem que sair fora. Então olha só como a coisa vai se ligando, né? Quando você fala sobre essa ligação em forças, você está ligando com o ancestral. Quando você fala sobre encruzilhada, você também tá com uma ligação ali, em vários pontos, várias setas. E às vezes a gente fala assim, ó, eu tô numa encruzilhada, né? Você ouve o vizinho falar. Que bom. Você tem a esquerda, a direita, o caminho do meio, escolhe aí. Olha quanta opção você tem. Você não tá sem opções quando está numa encruzilhada. Então, foi mistificado isso. A pessoa, entrei numa encruzilhada. Então, você tem variedades de opções. Se você vai fazer a escolha certa, aí é outros 500. Mas não demonize o termo estar em uma encruzilhada. Lembre-se que não há caminhos fechados ali. Então você tem o benefício de, né, atuar. E a gente está falando de Exu, a gente está falando de Umbanda, a gente está falando de universalismo, vamos falar de lei. Existe lei. Uma vez uma entidade falou para mim que as nossas leis não são severas, que as leis espirituais são muito mais rígidas que as nossas. Aqui sempre tem um favoritismo, um jeitinho, lá não tem como ter isso. Então, símbolo de justiça espiritual, podemos dizer que isso também esteja ligado a isso. Um fato aqui que eu vou compartilhar. Dentro do trabalho espiritual, existe algo tão magnífico, que é a frequência que um guia trabalha, que eu pude experimentar algumas vezes, e que, lógico, é super difícil a gente ter essa conduta no material, porque a gente chega aqui e a gente começa a ter vários outros sentimentos. Mas a vibração que um guardião trabalha é muito sem julgamento. É um negócio assim, neutro. Uma vez eu tive uma oportunidade de sentir isso, essa neutralidade, e foi assim algo incrível, entende? É algo maravilhoso, você sentir a frequência que um guia, dentro de uma iniciação, de uma outorga que ele tem ali, de atuação, ele tem, sem querer prejudicar ou beneficiar ninguém, apenas atuar com uma lei, com um sagrado. Então, se um símbolo de justiça espiritual está na mão de um guardião desse, um tridente, ele vai cortar demanda, ele vai equilibrar a energia, ele vai trazer ordem onde tinha caos. Você quer fazer isso? O cara que critica ali quer fazer isso? A pessoa que está ali batendo nos espiritualistas, ela vai querer fazer isso? Não. Dentro do plano material não vai querer. Mas é aí que está. Muitas vezes esse crítico tem projeções astrais e está amparado por um ser desse. Não há preconceito no mundo espiritual, mesmo que aquela pessoa que está apontando o dedo tenha, porque muitas vezes esse que está apontando o dedo tem uma crença limitante instalada e está fazendo coisa boa pela humanidade, então os espíritos não veem isso. Vem que ele tem uma crença limitante, uma hora vai resolver isso, tá? Então é sobre isso que eu queria falar hoje. E quando você também vê um ponto riscado, né? Quem está estudando o assunto, quem estuda magia com seriedade, quem estuda Umbanda, quem estuda outros tipos de vertentes, né, os sigilos,
vê que existem representações geométricas que muitas vezes vão ter tridentes ali. Então ali, basta você fazer isso e está tudo certo? Não, existe uma ativação. Muitas vezes você vai colocar elemento fogo, como velas, elemento água, vai ter uma consagração específica, vai fazer ali uma entonação, uma mantralização, para que haja a egrégora adequada. Então, assim, o tridente dentro de uma gira espiritual é uma ferramenta vibratória. Ela vai magnetizar, ela vai ancorar. Por isso que é muito comum você ver tridentes em assentamentos vibratórios, em firmezas espirituais, para que haja um ancoramento, para que muitas vezes a energia pare ali. E parando ali, não vai atingir pessoas que estão trabalhando, vai preservar a energia dos médiums, do espaço. Então tem esse significado. Alguns lugares chamam de assentamento, outros lugares chamam de pontos de força, não importa. Em todas as vertentes, você pode ir numa igreja tradicional, você pode ir numa igreja dessas novas aí, vai ter um espaço que é consagrado, vai ter alguma representação ali que vai ajudar a manter a energia do lugar. Quando você vai num lugar que tem mantras, que estão reunidos ali entonando mantras, aquilo ali já é um poderoso campo de atuação. Quando você trabalha com bioenergia, você se conecta com um símbolo como esse e vai lá no cerne. Fecha o seu campo através de uma prática que envolva, por exemplo, um tridente. Então, existe uma hierarquia espiritual, existem conhecimentos espirituais, o tridente não é nada diabólico. Se a gente for falar com muitas culturas, não tem nem a percepção sobre isso, é algo sagrado, e se tudo aquilo que fosse simbólico não fosse de Deus, não existiria símbolo, certo? Você não teria nada hoje, tudo é representado por um símbolo, tudo tem uma interpretação simbológica. Então, existe uma missão iniciática, o portador do tridente foi iniciado, tem uma preparação, entende? Se você observar, por exemplo, um guardião, um espírito, um mentor, ele foi preparado para estar junto com aquele símbolo. Então, assim como o Shiva tem o elemento lá do Trishula, que ajuda você a destruir o ego, positivamente, né? Varrer, que um aspecto da destruição também é algo que é necessário muitas vezes, o Exu, com seu tridente, vai ajudar a destruir a ilusão, abrir as estradas, trazer evolução, raciocínio e força para que você se mantenha no mundo material com todos esses obstáculos, né? Mente, corpo, espírito em harmonia. Significados maravilhosos, é uma tríplice força criadora que vai ativar a sua neutralidade, o seu vigor, até um aspecto de passividade quando for preciso, equilíbrio daquela questão interior, muitas vezes que está, sabe, efervescendo, as suas polaridades. E aí você pode ter meditações, você pode ter as suas conclusões em relação a isso, né? Vê que a gente falou da Índia, do Egito, da Grécia, do Oriente, dos nórdicos, da África, da Umbanda. Quantas conexões que um símbolo pode trazer? E você hoje está experimentando mais uma possibilidade. Eu sempre falo, reflita. Eu tenho uma prática que envolve os tridentes que ela é boa para fazer em seu ambiente, na sua casa, para você selar, para você também ter nos seus ambientes sagrados. É algo super positivo, poderoso. E eu vou deixar uma possibilidade aqui na descrição, um vídeo explicativo de como funciona. E se você achar que faz sentido, você vai seguir adiante e realizar essa prática, aderir a essa prática na tua casa com as devidas explicações. O que você hoje refletiu sobre o assunto do tridente? Você tinha ainda um pé atrás com essa simbologia? Você já tinha rompido essa questão na sua realidade? Escreve aqui nos comentários,
encaminhe para o maior número de pessoas, né? Lembre-se, deixa o teu like sempre, se inscreve. Esses conteúdos são sempre colocados aos domingos, né? Para que as pessoas também possam estar num momento mais tranquilo para estudar, assistir quantas vezes for necessário. Eu vou deixar o que eu falei aqui embaixo. Meu Instagram é @farhelmolina, F-A-H-E-L Molina. Nós temos diversos outros episódios aqui, outras lives solo que você pode assistir também para complementar esse estudo. Maravilha? Gratidão pela sua presença, gratidão pelo seu tempo, que as melhores energias estejam envoltas na sua caminhada e eu vejo você aqui no nosso próximo conteúdo. Até lá!